Começo por explicar porque é que me surgiu a ideia de fazer esta proposta de ciclo 3, que chamei 3 conversas ou 3 catequeses sobre a confissão. Quando, por causa da pandemia, houve um confinamento, ficámos um bocadinho com a sensação de que as pessoas também na Páscoa saltaram a confissão pascal. Algumas saltando a confissão pascal e tendo, se calhar, mais distraídas, também não se confessaram quando abriram as igrejas. E isto não é uma crítica a ninguém, mas é talvez uma preocupação que temos todos nós, os padres e não só, que é, temos um grande dom, vamos tentar cultivá-lo, vamos tentar anunciá-lo. Por isso estas 3 catequeses são, no fundo, uma tentativa de levar a quem quiser e quem se sentir com isto uma ajuda a avançar para depois se confessar. Hoje vamos falar do pecado. E o que é o pecado? Aliás, o que é pecar? Pecar, todos nós dizemos que pecamos, que não pecamos, mas o que é que isso quer dizer? E depois perguntarmos se com o pecado eu faço mal a alguém? A quem? Mas se não fizer mal a ninguém, ainda é pecado? Não é? E o que é um pecado mortal? E o que é um pecado venial? O que é um pecado capital? O que é o pecado original? E o pecado é um ato voluntário ou nós somos levados ao pecado porque, de certa maneira, somos pressionados por uma força qualquer interior de tentação ou do diabo ou de quem for? Posso ser livre? Não, essa é a grande questão. E como é que eu sei o que é o bem e o que é o mal? Porque quem é que me ajuda nisto? E o pecado, Deus fica zangado comigo? Fica ofendido comigo? Fica triste comigo? Ou Deus, no fundo, é tão bom que não se preocupa se eu peco ou não se eu peco, porque no fundo está sempre contente comigo, que gosta de mim e perdoa-me sempre e, portanto, nem sequer precisamos de estar muito preocupados. Então, no fundo, estas preocupações todas que nós temos na base, no ponto de partida da nossa conferência de hoje, da nossa conversa de hoje. E se falarmos de pecado, comecemos uma coisa muito breve, não sem querer me amar em grande intelectual, mas a experiência do pecado também fora do ambiente da fé também existe. E não vale a pena ir agora a todos os filósofos, mas sim só um bocadinho, se a gente tivesse pelos primeiros, não é? O Sócrates, por exemplo, também achava que havia bem e mal, mas para ele o agir mal era fruto da ignorância. Portanto, alguém que soubesse o que era bem, se fosse ensinado a aprender o que era bem, iria fazer bem. E, portanto, o pecado era sempre entendido mais como qualquer coisa, como a ignorância que leva ao erro, à ação errada. Já Platão, por sua vez, que é o discípulo de Sócrates, ele vê muito a questão do pecado como um problema de injustiça, ou seja, como fazer qualquer coisa que contrária àquilo que é o bem e que é o que se deveria fazer quer para si, quer para a sociedade em geral. O pecado como uma injustiça. Não é? E por isso ele considerava que havia o mundo das ideias, o mundo das perfeições, onde tudo era justo, onde tudo corria bem, onde tudo estava bem organizado. Pelo contrário, o mundo onde as sombras, o mundo onde nós vivemos, em que há egoísmos, em que há tentações, em que há essas coisas, é um mundo da injustiça. Mas também por isso ele, de certo modo, vê uma guerra entre a carne e o espírito, entre as ideias e as sombras, mas também vê a justiça como qualquer coisa que vai vencer no fim. E por isso haverá uma espécie de punição do pecado e recompensa da virtude. Isso já Platão tinha isso bem presente. Já Aristóteles, por sua vez, que é essa geração a seguinte, vê muito o pecado como, embora ainda a palavra pecado não tenha aparecido ainda neste momento, mas aquilo que depois poderá pensar como pecado é qualquer coisa como o erro, aquilo que diríamos nós numa linguagem mais simples, a asneira, aquilo que não se deveria ter feito e se fez, tem um bocadinho a ver com injustiça, tem a ver com maldade, tem a ver com a falta de virtude, sobretudo. Não é? Tem a ver com a falta do bem. Quer dizer, para Aristóteles, tudo aquilo que fazemos de bom leva-nos ao bem final, à felicidade última. Tudo aquilo que fazemos de mal é aquilo que nos afasta deste caminho.
Isto são ideias que depois também o cristianismo vai pegar, mas ainda não, sem uma noção clara de nenhum destes filósofos do pecado dentro de uma relação com Deus. Deus aqui não existe. Aliás, até os deuses gregos também muitas vezes eram aquilo que nós chamaríamos pecadores. Eram injustos, eram caprichosos, enganavam, mentirosos e tudo mais. Já quando chegamos aos estoicos, portanto, já no terceiro século antes de Cristo, e sobretudo depois quando avança no tempo, e depois com o Cícero, já no tempo do Império Romano, é aí que aparece a palavra propriamente amartia, a palavra pecado, vai aparecer com os estoicos. O pecado é entendido como uma desadequação do meu agir em relação àquilo que é a lei natural, a lei da natureza, aquilo que deveria ser porque a natureza indica como sendo o ideal. E nesse sentido, o pecado é qualquer coisa que nos afasta da verdade de nós mesmos, daquilo que é a natureza. Isto depois nos ambientes monoteístas será facilmente compreendido como aquilo que é também a lei de Deus, não é? Portanto, depois podemos ainda falar de aquilo que são os esotéricos, que são grupos que hoje em dia também existem muitos, e que são, no fundo, aqueles mistérios, ou viviam-se pessoas ilustradas que viviam, que sabiam coisas que os outros não sabiam, que tinham grupos mais ou menos secretos, que faziam uns ritos com umas velinhas e com uns panos e com umas canções e com uns gestos e umas coisas assim do género, né? Quase que a gente poderia dizer à moda de hoje, com uns aventais e com umas coisas assim do género, e faziam, e para isso mudavam, pensava-se que podiam saber mais do que os outros, e portanto eram menos pecadores do que os outros, porque eram mais iluminados do que os outros. E assim, a noção de pecado para eles estava muito ligada à ideia de sujidade, de mancha, de qualquer coisa que se deveria fazer para limpar. Não é? Bom, isto são ideias mais ou menos gerais que aparecem nas filosofias ou nas religiões, assim, dito deste mundo europeu em que nós estamos. Entremos agora no Antigo Testamento, entremos já mais no âmbito da nossa questão. O que é o pecado? O Antigo Testamento, o judaísmo do Antigo Testamento, não é? Este povo de Deus, há duas palavras no Antigo Testamento em hebraicas que têm um bocadinho, ajudam a compreender o que é que seja o pecado. Uma é chata, que significa na origem a quebra de um contrato. Eu fiz um contrato com alguém e depois eu quebro o contrato, portanto sou infiel, faço uma violação desse contrato, ou a violação de uma obrigação que um súdito tem para com o rei, ou para com um líder, não é? Com o chefe, ou a deslealdade de um servo, portanto um servo que é desleal ao seu senhor, acaba por ser esta ratá, este agir iníquo, este agir mau que faz com que a pessoa seja rebelde, digamos assim. E a outra palavra é awon, que tem mais a ver com um agir mau, quer dizer, eu fiz qualquer coisa má, quer dizer, para fazer mal ao outro, não só uma rebeldia, mas uma maldade. E carrega consigo, por isso, uma ideia de peso, de consciência. Eu sei que fiz mal, quer dizer, há qualquer coisa consciente deste mal que eu fiz. Não é? Uma espécie, aquilo que podemos dizer é culpa. Não é? Nós sentimos culpa. Temos culpa, mesmo que às vezes não a sintamos, mas temos culpa por causa daquilo que fizemos. Aquilo que fizemos foi mal e nós sabemos que foi mal. Mas estas duas ideias vão ser fundamentais para se perceber o que é o pecado, não é? Em geral. Não é? E porque, por um lado, o pecado é algo que afeta uma relação que existe entre mim e Deus, não é? E, portanto, há uma ordem prevista na relação comigo com Deus. Deus é Deus, eu não sou Deus, eu sou sua criatura, depois serei também seu filho em Jesus Cristo. E, portanto, o pecado é algo que afeta esta relação. Vamos já ver o que é que isto quer dizer. Mas, por outro lado, o pecado afeta-me a mim. Portanto, o pecado tem como consequência também não só o mal que eu faço à chamada vítima do meu pecado, mas também a mim mesmo como pecador. É isso que a culpa marca, fica uma mácula, fica qualquer coisa, uma ferida em mim, que eu posso depois ter percepção quando chamo peso da consciência, mas que no fundo esta culpa existe e é uma ferida, digamos assim, em mim. Portanto, uma relação quebrada, uma relação ferida, mas também uma pessoa, o pecador, ferido. Já para não dizer, portanto, o mal que se fez à pessoa, se fez algum mal, se se matou, se se roubou, o que é que seja. E se olharmos para a Bíblia, desde o princípio do livro do Gênesis,
o pecado faz parte, digamos assim, do relato da história da salvação. Vamos mesmo dizer que a história da salvação é a história de um Deus que vem à procura do homem pecador. Adão e Eva, logo no segundo capítulo da Bíblia, são criados à imagem e semelhança de Deus, diz o primeiro capítulo, e depois recebem o sopro de Deus, portanto, passeiam-se no jardim com Deus, têm uma intimidade com Deus, e de repente, no capítulo 3 do Gênesis, entra a serpente e seduz, e a Eva acaba por desconfiar de Deus e leva Adão a desconfiar de Deus e comem do fruto proibido, pensando que Deus lhes tinha escondido qualquer coisa. Mas depois, logo a seguir, temos o Caim e o Abel, os filhos de Adão e Eva, que o Caim que vai invejar o seu irmão Abel e que acaba por o matar. Ou passado poucos capítulos à frente, temos no tempo de Noé, já havia muita gente na terra e a depravação era total e Deus teve que reconstruir quase que a humanidade através do dilúvio e da Arca de Noé. Ou depois temos a Torre de Babel, que é a tentativa dos homens construírem uma torre que por si mesmos conseguem chegar ao céu. Portanto, e só depois entram na confusão total. Portanto, sempre esta questão de uma relação com Deus que é ferida, portanto, desconfio de Deus, ou tenho inveja da maneira como Deus olha para o meu irmão, ou vivo como se Deus não existisse, ou pretendo chegar à felicidade plena, ao céu, sem Deus. São tudo experiências que vão relatadas nos primeiros 9, 10 capítulos do livro do Gênesis. E já para não falar depois a seguir em Sodoma e Gomorra, essas cidades onde se vivia completamente sem respeito à natureza, onde a rebeldaria era total, quase parecendo os tempos de hoje, muitas coisas. Mas depois surge Moisés. Portanto, não vou dar passos grandes, mas é muito interessante porque a história do pecado é fundamental. Percebemos que a essa altura aparece Moisés. E para além de tudo aquilo que ele faz para libertar o povo de Israel do Egito, recebe as tábuas da lei. E as tábuas da lei são entendidas imediatamente como um grande dom que Deus dá à humanidade, ao povo de Deus e à humanidade. As tábuas da lei ajudam a compreender o que é verdadeiramente o mal que nós não podemos fazer e o bem que podemos fazer. Os 3 primeiros mandamentos ajudam-nos a perceber a relação com Deus como deve ser feita e os outros 7 mandamentos ajudam-nos a perceber a relação com os nossos irmãos, com os outros, quais são os limites que não devemos ultrapassar. As tábuas da lei são mesmo entendidas como um dom imenso, já que a partir de então torna-se muito mais claro o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Podemos dizer, e é verdade, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, estão inscritos no coração do homem, não é propriamente uma coisa que a gente possa dizer, ninguém sabia, não, qualquer homem descobre, mas o facto de estarem ali escritas torna mais fácil a compreensão, e por isso quase que também aumenta a culpa daqueles que são contra, não é? Então, deixamos de ter desculpas para não se dizer, eu não sabia, eu sei porque a lei diz. A lei, por isso, ajuda a orientar a pessoa, isto é um dom, temos uma boa lei ajuda-nos a orientar as pessoas sabem para onde é que vão, não é? Ter uma lei iníqua seria uma coisa que me levaria ao mau caminho, ensinar-me a mal. Mas a lei de Deus é uma lei boa. Deus não só, por isso, liberta o povo de Israel do Egito, como lhe dá uma lei. Ora, uma lei dada por um Deus que me ama ao ponto de me libertar é necessariamente uma lei que deve ser boa. E por isso o desrespeito à lei não é só uma desobediência à regra ou à lei que está escrita, mas é uma ofensa àquele que me deu a lei. Quer dizer, se a minha mãe me dá uma ordem e eu lhe desobedeço, não é só a questão de não ter feito aquilo que devia, é de ter ofendido a minha mãe que me deu uma ordem e que eu desrespeitei. Desrespeitei a ela, não só a lei, também a lei, se calhar fiz uma asneira por causa disso, mas à minha mãe. E assim também com a história de Deus. Deus que nos ama, e a percepção de que Deus nos ama vem muito clara para o povo de Israel quando ele se vê libertado da escravidão. Portanto, foi libertado da escravidão, quer dizer que foi ajudado por alguém que lhe quer de tal maneira bem, que agora ainda por cima lhe dá uma orientação clara para a sua vida. O pecado torna-se, por isso, muito mais evidente, e por isso depois São Paulo dirá que a lei denuncia o pecado. Portanto, ajuda a perceber o que é o mal, o que é que não se deve fazer. Depois, a história de Israel vai continuar
e vai ter muitos momentos bons e momentos maus, mas é impressionante, todo o Antigo Testamento está cheio de infidelidades do povo. Não é? Deus sempre fiel e ao mesmo tempo o povo de Deus sempre idólatra, a fazer asneiras, etc. E por isso vemos os profetas a aparecerem. E os profetas, que vão aparecer ao longo de toda a vida do povo de Israel, são aqueles que vão denunciar o pecado, entendendo sempre o pecado como infidelidade. De certa maneira, o pecado contraria a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é importante para nós, porque é a vontade de alguém que nos ama profundamente. E aí os profetas vão muitas vezes usar, porque Deus nos manda usar, como imagem a ideia do matrimónio. Né? Portanto, nós somos como que a esposa de Deus e, portanto, os nossos pecados são a idolatria, são o adultério, quer dizer, que entendido como idolatria. Portanto, em vez de estarmos com Deus, o esposo, estamos com os ídolos, que são os amantes. Não é? E mesmo o castigo que os profetas tantas vezes anunciam e fazem ver que vai acontecer, e muitas vezes o povo se constata, é a consequência do mal feito que, porque me afastou de Deus, me afasta da fonte da vida e por isso acaba por me introduzir num caminho que me leva à ruína. Por isso estes dois princípios que eu dizia há bocadinho continuam muito presentes. Uma relação com Deus que é ferida, uma ofensa a Deus, e um mal que eu vou sofrer, uma consequência do pecado, que não é que seja uma vingança de Deus, o castigo não é uma vingança de Deus que se vinga, já que me fizeste mal, agora vou-te fazer o teu mal, mas é, tu não fizeste o bem que eu te propus e é isto que tu vais sofrer por consequência. Portanto, este respeito pela liberdade do homem, já vamos ver um bocadinho melhor disto, a importância disto, mas é isso que leva a perceber que o castigo é uma advertência de Deus para que nós nos demos conta de que precisamos mesmo dele e que precisamos entrar num bom caminho, que é o caminho dele. Por isso o pecado é quase que é um contra-amor e a culpa, ou a consequência do pecado, a pena, o castigo, ajudam-nos a perceber que estamos a desamar aquele que nos ama, não é? Estamos a ferir aquele amor. Então isto leva-nos a outra ideia fundamental que está na base disto tudo, que é a ideia da aliança. Não se pode falar, quer dizer, no ambiente cristão, no ambiente bíblico, não se pode falar de pecado sem se falar de aliança. Os casais também usam alianças, não é? Aliás, normalmente, quando num casal alguém quer fazer alguma coisa que não deve, tira a aliança. Não é? Quer dizer, faz conta que não tem aliança. Não é? E isto demonstra bem o que é o pecado. Quer dizer, o pecado é ir contra a aliança. Não é? Portanto, Deus que nos ama decidiu salvar-nos através das alianças. E as alianças têm duas coisas muito importantes. A aliança que vem bem logo com Adão, enfim, mas depois, sobretudo, que a gente vê a primeira aliança assim invisível, quase como um pacto com Noé, né? Depois vemos a aliança com Abraão, vemos a renovação da aliança com Moisés, vemos mesmo uma espécie de aliança com David e depois vemos a nova aliança com Jesus Cristo. Que estas alianças são sempre um pacto de amor. Eu sou o teu Deus, tu és o meu povo. É uma coisa impressionante eu sou o teu, não é? É mesmo uma coisa que se percebe a imagem do matrimónio. Mas isto significa que Deus nos ama. Por isso, tudo aquilo que é da lei, das regras, da orientação, é uma experiência desta aliança. Quer dizer, é um Deus que entra na relação connosco. E por isso, este aspecto da relação de amor fica ainda mais sobressaído. Mas, ao mesmo tempo, a aliança denota outro aspecto fundamental para a gente perceber o que é o pecado, que é o respeito pela nossa liberdade. Deus aliando-se a nós significa que dá valor à nossa liberdade. A nossa liberdade não é uma coisa que Ele não considera. Porque senão Ele não se aliava a nós. Dava-nos ordens e obrigações e forçava-nos, etc. Mas se Ele faz uma aliança, quer dizer, no fundo, tu és livre, como eu sou livre. A minha liberdade, dirá Deus, é ser fiel a ti. E a tua? E a tua? Este é o corpo. Depois entramos naquilo que depois será as escolhas. Não é? O amor de Deus, por isso, respeita-nos. E
Deus permanecendo sempre fiel também faz ver a gravidade do homem que é infiel a alguém que é sempre fiel. Alguém que ama sempre. Gostava de ler-vos agora um textinho que é muito interessante de Santo Agostinho, chamado da Cidade de Deus, um livro chamado A Cidade de Deus, do início em que quase que o texto que dá sentido ao livro, que diz, numas frases que são bastante conhecidas, provavelmente muitos conhecerão, e que mostram bem esta tensão, o que é viver a aliança e o que é que não é, o que é viver o contrário da aliança, que é o pecado. Dois amores, diz Santo Agostinho, dois amores deram origem a duas cidades. À cidade terrena deu origem o amor de si até ao desprezo de Deus. À cidade de Deus, à cidade do céu, o amor de Deus até ao desprezo de si. Além disso, aquela, a cidade terrena, gloria-se a si mesma. Esta, a cidade do céu, gloria a Deus, dá glória a Deus. Na verdade, naquela cidade, procura-se a glória dos homens. Nesta, a glória é para Deus. Na cidade terrena, prevalece a paixão de dominar o outro. Na cidade celeste, trocam-se serviços de caridade. Aquela delicia-se na própria força. Esta diz ao seu Deus: amar-te-ei, Senhor, minha força. Na cidade terrestre, os seus mestres, os filósofos, diz Santo Agostinho, que vivem segundo o homem, dão importância antes mais ao próprio bem. Uns aos bens do corpo, outros aos bens da alma e outros a ambos, mas ao seu próprio bem. Aqueles que teriam sido capazes de conhecer a Deus, mas não o adoram, nem deram graças a Deus, perderam-se por isso mesmo nos seus próprios pensamentos e nos seus corações estultos, diz Santo Agostinho, e foram deixados assim nas sombras porque acreditavam que eram sábios. Mas, diz ainda, portanto, estes tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus, que não está sujeita à morte, por imagens do homem sujeito à morte, ou de pássaros, quadrúpedes ou aves. Na cidade do céu, pelo contrário, a única filosofia do homem é a religião com a qual se adora a Deus, convenientemente, e se espera a recompensa na comunhão dos eleitos, com Deus for tudo em todos. Isto é belíssimo para percebermos que, de facto, a cidade de Deus é uma cidade onde se dá glória a Deus, onde se tem uma recompensa com a comunhão dos eleitos, onde vivemos a amizade, onde se adora a Deus, onde vivemos a caridade, onde a nossa força é o próprio Deus, onde vivemos o amor de Deus. Pelo contrário, o pecado que nos faz habitantes desta terra e desta cidade terrena é aquilo que tira, quer dizer, no fundo, é sinal da nossa liberdade. Podemos escolher esta cidade, mas com isso a nossa liberdade acaba por nos condenar. Por isso, quando se apercebe de ser amado, o homem não deixa de ser livre. E isto é fundamental percebermos para a história do pecado. O homem que se sabe amado, sabe-se ligado à pessoa que o ama e por isso sabe-se responsável também por uma fidelidade a essa amizade. Não é que seja menos livre, antes pelo contrário, a sua liberdade agora está orientada, está forte. Pelo contrário, o homem que se desliga de Deus ou se desliga de tudo e de todos acaba por viver desorientado, viver caprichosamente, viver instintivamente, viver como um poço seco ou uma cisterna sem água, como para usar a imagem do profeta. Agora, deixe-me dar um passo um bocadinho em frente, isto algumas coisas poderiam ser aprofundadas, mas não o vou fazer, para falar. Mas o que é? Sendo uma escolha livre, é evidente que a pessoa que peca escolhe, mas se escolhe, como já diria o Aristóteles, escolhe sempre qualquer coisa que me leva para a frente, para a felicidade. Eu tenho em vista uma felicidade, por isso é que eu escolho fazer isto ou aquilo. Mas, então porquê que eu peco quando quero ser feliz e escolho uma coisa? Sou livre, quero ser feliz, decido fazer uma determinada coisa, porquê que isso é pecado? Bom, é porque, de facto, me engano. E aqui tinha um bocado de razão Sócrates. A ignorância, o engano, né, leva-me a fazer mal. Né? Mas porquê que eu me engano? Se calhar sou enganado, não? Sou iludido. Né? Sou iludido a pensar que a felicidade se pode alcançar noutro lugar que não o de Deus, onde está Deus.
E assim preferimos como que escutar o tentador, a serpente, o demónio, o mentiroso, como se percebe no relato de Adão e Eva, e ficamos assim um bocadinho desconfiados de Deus, não é? Ficamos a pensar que Deus nos está a esconder alguma coisa. E isso faz-nos perder a paz. É muito interessante no relato de Adão e Eva como a desconfiança, e que leva depois a comer o fruto da árvore proibida, leva depois à atitude do envergonhado. Eu fiquei, escondi-me porque estava nu e tu estavas a passar. Quem te deu a conhecer que estavas nu? Porquê que fizeste esta experiência de vergonha? Terás tu comido da árvore do que te proibi? Esta desconfiança que faz depois perder, faz fazer o ato errado e depois faz perder a paz. Então o que é que leva a pecar a isto? Não é? Se nos perguntamos o que nos leva ao pecado, podemos dizer, e muito sinteticamente, pegando na doutrina tradicional da Igreja, que temos três tentadores, digamos assim: o demónio, a carne e o mundo. Não é? O demónio, como fez Eva e Adão, quer dizer, engana, ilude, faz-nos pensar que podemos ser mais sábios desligando-nos de Deus, faz-nos entrar num outro mundo que não o mundo de Deus, etc. Mas depois também temos a carne, os desejos desordenados, aquilo que também é a consequência do pecado original, como não falei muito, mas que no fundo, quando Adão e Eva, que são o início da criação, fazem este ato de desobediência a Deus, eles, porque são os primeiros, e misteriosamente isto significa que deixam marcada toda a sua descendência com esta ferida, porque o pecado fere, no caso deles fere, e deixa a ferida também nos seus descendentes, e isso chama-se o pecado original, cuja consequência, além de tirar a vida, além de afastar de Deus, tem como consequência esta desordem interior, que mesmo quando nos virá Jesus Cristo e nos perdoará da culpa do pecado original, não retirará completamente até enquanto estivermos neste mundo. Viveremos sempre esta tentação da carne, esta concupiscência, aquilo que chamamos também às vezes de desejo desordenado. Desordenado o que é que quer dizer? Sem ordem. Desejo que quer uma coisa que não devia querer, que não quer aquilo que quer no momento depois não quer. Um desejo que está muito marcado pela ilusão ou pelo imediatismo, uma coisa que não pensei bem, quis aquilo e depois aí não tinha pensado bem que isto me fazia mal, ou quis aquilo porque me parecia bom mas afinal não é bom, ou quis aquilo porque não queria sofrer qualquer coisa e portanto optei por... Portanto, este desejo desordenado, que é um desejo de certa maneira irracional, um desejo carnal no sentido de animal, no sentido de não pensado, não racional. E por outro lado temos também o mundo que nos tenta, não é? Temos o demónio, temos a carne, mas também temos o mundo. E o mundo hoje é muito evidente como o mundo pode ser entendido como o ambiente em que vivemos, a cultura dominante, as ideias que circulam, as pessoas que nos tentam convencer que determinadas coisas são boas e outras não são boas, e às vezes contrárias àquilo que nós aprendemos com Deus, não é? Como se pudéssemos viver como sem Deus, não é? Hoje a ideia é muito que o mundo tem esta ideia de que podemos viver como se Deus fosse secundário na vida. E isto é a grande tentação que o mundo nos incute. E nós caímos na tentação quando cedemos a estas ideias e vivemos como o mundo nos diz. E então, ainda que as nossas escolhas sejam feitas em ordem à felicidade, na realidade não nos dão uma felicidade capaz de satisfazer o coração. Este é o que é o ponto neurálgico. São um engano. O pecado e a tentação são um engano. Adão e Eva foram enganados pela serpente. E, de facto, a consequência foi que, em vez de terem ficado a conhecer o bem e o mal, ou tendo ficado a conhecer o mal, deixaram de fazer a experiência total do bem, e da alegria, e do paraíso, e da paz, e da harmonia, e tudo isso. O pecado, de certa maneira, desumaniza. Mas, além das tentações, há uma coisa que leva também ao pecado, e que, no fundo, é marcado pelas tentações, mas que depois leva, num segundo momento, é aquilo que a gente chama os vícios. As tentações podem ser atos, assim, momentos, tentações que acontecem ali. Mas depois há momentos em que nós somos viciados a fazer determinadas coisas e o vício, como a virtude, são hábitos. A virtude a fazer coisas boas, o vício a fazer coisas más. Hábitos, no sentido aristotélico ou tomista, quer dizer uma coisa que habita em nós, que se tornou estável, que quase que se tornou
uma espécie de complemento à nossa natureza. Portanto, influencia-nos de tal maneira que se tornou quase que irrefletido, assim como a gente pode fazer determinados gestos quando está a falar sem reparar nisso, também o hábito pode ser um vício, pode ser uma coisa boa e então seria uma virtude. Então o Catecismo da Igreja Católica diz: o pecado arrasta ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência. Reparem que o vício tem como consequência obscurecer a consciência, que era a tal coisa que nos ajudava a perceber o que é bem e o que é mau. Obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Corrompem a apreciação, o discernimento, para saber o que é bem e o que é mau. O vício faz-nos... Parece que a gente até sei que isto é mau, mas paciência, não é? Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Isto que o Catecismo da Igreja Católica diz é também de sublinhar porque é fundamental. O pecado, por muito mal que nos faça, não consegue destruir em nós completamente o sentido moral. E por isso, mesmo uma pessoa muito viciada nas drogas, ou no sexo, ou no jogo, ou assim, vícios que sejam mesmo quase que possam ser momentos graves de doenças, nem assim a pessoa fica totalmente incapaz de um juízo moral. E por isso é que é recuperável. E por isso é que a caridade e a misericórdia vai à procura mesmo das pessoas mais viciadas para as tirar do vício. Dizer qualquer coisinha só sobre a consciência, que ajuda, que já disse um bocadinho, mas é só para percebermos bem. O pecado, diz também o Catecismo da Igreja Católica, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. O pecado é uma falta contra a razão. Não sei se isto é claro para toda a gente, mas é uma ideia muito interessante e muito fundamental para a mim. Diz ainda o Catecismo, já vou explicar um bocadinho melhor o que é que isto quer dizer, mas agora, citando ainda o Catecismo, no número 1849, é uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. A lei eterna é a lei pela qual Deus nos quer dar a vida eterna. A lei eterna é o amor de Deus por nós. A lei eterna é a lei de Deus, não é? Há uma lei do Antigo Testamento, mas a lei eterna é aquilo que está na base, está na origem dos mandamentos e de tudo mais que Deus faz. É aquele amor último de Deus pelo qual nos quer dar a plenitude da vida. E por isso o pecado é qualquer coisa que vai contra uma palavra, um ato ou um desejo contrários a esta lei eterna. Portanto, que nos tiram do caminho de Deus. Mas só retomar a primeira frase. O pecado é um ato contra a razão. E é contra a razão, ou contra a reta consciência, precisamente porque a razão, a nossa inteligência, é a capacidade do homem conhecer a verdade e por isso também o que é bom fazer. O pecado se coincide sempre com algo que a pessoa faz, mas que desvia a pessoa do caminho do bem e, consequentemente, desvia a pessoa do caminho da felicidade plena, porque o bem leva ao bem com maiúsculo, ao bem maior. Não é? E, portanto, desvia-nos do caminho bom para nós. A razão, se é capaz de saber o que é a verdade, também é capaz de saber o que é o bem, o que é o destino último. Se eu peco, quer dizer que eu vou contra a capacidade de saber o que é bem. Portanto, acabo por ter uma espécie de tensão interna entre mim. Como diz São Paulo, eu até sei o que é o bem, mas acabo de fazer o que não quero. Eu sei o que é o bem e o que quero, e acabo de fazer o que não quero. Esta tensão interior, no fundo, é livre porque eu fiz, é um ato meu, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é contra a minha razão. É uma guerra interna dentro de mim. O pecado, por isso, coincide sempre com algo que uma pessoa faz e a desvia do caminho e, consequentemente, da felicidade e da amizade com os outros. Vira as costas a Deus, porque Deus nos ama e quer o nosso bem, mesmo quando nós não o compreendemos bem. E por isso acabamos por destruir o nosso bem, ofendendo a Deus e desconfiando de Deus. E nesse sentido também podemos dizer que é mais sábio, mais inteligente, o homem que conhece e segue a lei de Deus do que o homem que desconhece esta lei. Seja porque desconhece no sentido que não foi ensinado, seja porque desconhece porque não a considera importante, não a reconhece. Não conhece porque não a reconhece como lei de Deus, ou como ensinamentos de alguém que nos quer o bem, não
não faz a experiência da aliança e por isso não percebe o significado da lei de Deus. Por isso, para se perceber o pecado, é preciso também perceber que há bem e que há mal. Santo Agostinho e a tradição da Igreja diz sempre que o mal é a ausência de bem. De certo modo é verdade, quer dizer, o bem é aquilo que tem consistência, o mal é o buraco. Por isso também, direi isso depois para a semana melhor, quando nós pecamos, esvaziamos a nossa pessoa. O pecado faz-nos mal a nós próprios, faz-nos vazio. As pessoas que dizem, vou-me confessar para despejar os pecados em cima do padre, ou for, não despejam nada, porque o pecado esvaziou. A pessoa é que vem vazia, não é? A pessoa vem vazia no sentido que o pecado esvaziou-lhe da graça e da verdade e da bondade. Já o profeta Isaías dizia que no seu tempo, e é muito interessante, porque era um tempo bastante complicado, que antecede grandes crises do povo de Israel, já no seu tempo havia um problema. Ai dos que chamam mal ao bem e que chamam bem ao mal. Que têm as trevas por luz e a luz por trevas. Que têm o amargo por doce e o doce por amargo. Que não enganado. Esta destruição da consciência é um problema gravíssimo. Não desculpa, no entanto, os atos maus. Nem tira o mérito dos atos bons. Porque somos responsáveis e a nossa responsabilidade nunca é anulada completamente. Mas agora deixem-me chegar ao ponto culminante disto tudo, que é Jesus Cristo. Ainda não falei muito de Jesus, e Jesus é o ponto fundamental disto. Chegamos a Jesus Cristo. E quando tudo torna-se mais claro, também a noção de pecado se torna mais clara. Jesus veio para nos salvar dos pecados, por isso é o ponto nevrálgico. Torna-se claro que o mal que fazemos provém do nosso coração. E por isso Jesus quer nos salvar o coração. Ele próprio diz, o mal que vocês fazem vem do vosso coração. E não é só uma questão de regras, de lavar as mãos ou de comer assim ou comer assado, mas o que é que eu quero? O que é que eu penso? O que é que está dentro de mim? O que é que está no meu coração? O que é que eu desejo? O que é que eu decido? Como é que eu olho para as pessoas? Como é que eu penso nelas? Como é que eu penso em mim? Como é que eu penso em Deus? É muito interior. O drama do pecado, Jesus faz-nos ver, é qualquer coisa de profundamente interior. Interior que depois se revela no exterior, mas que é profundamente interior. Por outro lado, em Jesus ainda se torna mais evidente que Deus nos ama. E por isso o pecado ganha uma nova gravidade ainda maior, uma percepção mais aguda da gravidade do pecado. Se Deus veio ao meu encontro, fazendo-se homem, morreu na cruz, porque não me queria mesmo salvar, quer dizer, alguém que me ama assim, eu ir contra ele, é mesmo grave, quer dizer, não é só uma pessoa que fez um benzinho, quer dizer, é uma pessoa que deu a vida por mim. E por isso, a gravidade de Jesus, de certa maneira, revela este aspecto, mostra a gravidade do pecado. E, por outro lado, mostra o amor enorme e imenso de Deus. Diz São Paulo, Deus demonstra o seu amor por nós pelo facto de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quando não merecíamos ser salvos. Ele morreu por nós, para nos salvar. Não foi porque nós merecíamos, foi porque Ele nos salvou que nós ganhamos alguns méritos. E por isso a fé em Jesus Cristo, a relação viva com Jesus Cristo, nos faz descobrir e experimentar este amor com Ele, e, portanto, introduz-nos numa nova vida, também torna mais clara a gravidade do pecado. E fazendo-nos experimentar mais profundamente o amor com Deus, a gente percebe quando temos uma obrigação moral mais elevada. Alguns dizem por isso que os cristãos têm muita exigência. Mas não é uma exigência de leis, é uma exigência de amor. A experiência de ser tão amado é sim verdade que exige muito, mas porque a experiência é muito profunda e muito forte. E isso é fundamental, nós não nos esquecemos. O Senhor amou-nos até dar o seu Filho por nós. E o seu Filho humilhou-se fazendo-se homem, morrendo na cruz por nós. E por isso Jesus torna claro que o pecado é algo que está por todo o lado, mas que é salvável. É por isso que nos quer salvar.
Agora, Jesus faz muitas advertências. Os evangelhos é muito interessante porque estão cheios de advertências. Às vezes até ralha com os fariseus, por exemplo, porque estão fechados no orgulho e pensam que não precisam de ser ajudados. Não é? E hoje há muitos fariseus. Não é? Às vezes a gente pensa que os fariseus são só os religiosos que se julgam especiais. Ou os católicos, ou isto, não sei o que mais, que se julgam que somos mais especiais porque cumprimos todas as regras, são os fariseus. O ponto nevrálgico do problema da crítica de Jesus aos fariseus, vocês acham que não precisam de ser salvos. Esse é o ponto. Há muito fariseísmo, acho eu, secularizado. Muito fariseísmo, que há pessoas que pensam, eu não preciso de Jesus Cristo, eu não preciso ser salvo. Eu comigo basta. Eu faço o que quero e o que eu quero torna-se bem. Não é o que Deus quer e que eu descubro que é o bem, mas aquilo que eu faço, porque eu faço, tornou-se bem. E aquilo que eu não quero, tornou-se mal. Portanto, eu não sou eu que decido o que é bem e o que é mal. Eu descubro o que é bem e o que é mal. Quando eu acho que não preciso ser salvo, é porque eu acabei por me substituir à verdade de Deus e passei a ser eu a decidir ou a fazer. Só que a diferença é que eu, como não sou criador, não consigo fazer isso. Não é? Deus decide fazer algo e se vê que isso é bom. Eu, se decido fazer algo, se é bom ou mau, depende. Portanto, não sou criador, sou criatura. Não posso trocar os lugares. Mas Jesus também adverte não só aos fariseus, também adverte os seus discípulos, para que nunca se convençam que são especiais. Jesus exalta a pobreza e a humildade. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, as bem-aventuranças são disso. Jesus exalta as virtudes, não é? São as que permitem deixar a pessoa se guiar por Deus e seguir o caminho de Jesus. E o contrário disto tudo, o pecado, é o orgulho, é o fechamento, é o achar-se autossuficiente. E Jesus faz muitas advertências a pecadores, quer dizer, perdoando-os aos publicanos, às mulheres de má vida, a todas as pessoas que de facto vivem uma vida desregrada. Ele diz, vai e não voltes a pecar, muda de vida, converte-te. Mas, dizendo isto, ele não diz que não faz mal o pecado, mas diz que o pecado não é uma palavra. Portanto, com Moisés, não nos esqueçamos, Deus deu uma lei, mas agora com Jesus, a lei aprofunda-se. De certa maneira, a gente pode dizer que a lei do Antigo Testamento dizia-nos os limites a partir dos quais é mau. Não mates, não roubes, não invejes. O Jesus diz, faz o bem. Não quer dizer que o Antigo Testamento tivesse errado, mas não era possível ir além daquilo. Não tínhamos ainda aquilo que temos com Jesus Cristo, que é a redenção, que é a salvação, que é uma vida nova. E por isso a possibilidade de ser santo, a possibilidade de viver como Jesus. O ponto nevrálgico é quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ponto. Não diz só, não podem fazer isto, diz, façam isto, amem-se como eu vos amei. Podemos então dizer que, em síntese, o pecado é uma ofensa a Deus. E o pecado agora, no Novo Testamento, é uma ofensa ainda mais grave, porque a revelação do amor a Deus foi mais profunda. Agora deixem-me dizer duas outras coisas, sobre coisas assim um bocadinho mais técnicas, que são o que é o pecado mortal e o que é o pecado venial, por exemplo. Não é? Diz o Catecismo da Igreja Católica, o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. O pecado destrói a caridade é o amor de Deus no nosso coração, por uma infração grave à lei de Deus. E por isso diz ainda, desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Portanto, desvia o homem de Deus, que é o bem maior, para um bem menor. E depois diz o texto, para que o pecado seja mortal, requerem-se em simultânea três coisas. Três condições. O pecado é mortal o pecado que tem por objeto matéria grave, é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. O que quer dizer? Matéria grave é a matéria dos 10 mandamentos. Quer dizer, a vida, a honra dos pais, a honra a Deus, a propriedade dos outros, a castidade, enfim,
tudo aquilo que tem matéria relacionada com os 10 mandamentos. Não é? Não mates, não cometas adultérios, não furtes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. A gravidade dos pecados, pois, é maior ou menor. Um homicídio é mais grave do que um roubo. E também é maior ou menor conforme as pessoas que são usadas. Ofender uma pessoa de família é, por natureza, mais grave do que ofender um estranho. Se um miúdo na escola der um murro ao seu colega, é grave. Mas chegar a casa e der um murro à sua mãe é um bocadinho mais grave. Os pecados também têm isso. A gravidade da matéria. Mas, por outro lado, é preciso, para que o pecado seja mortal, tem de ser cometido com plena consciência e total consentimento. Consciência, o que é que quer dizer? Eu sei que isto é mau. E eu, no entanto, quero fazer. Sei que não devia fazer. E vou fazer. Isto é um pecado mortal. É mesmo a dizer, Deus, não te quero. E, de repente, a gente fica sem Deus. E por isso implica um consentimento suficientemente deliberado para se poder dizer que é uma opção pessoal. Porque há consentimentos que não são plenamente pessoais, deliberados, quer dizer, porque fui forçado, fui tentado, sou de tal maneira viciado que já não consigo ser o senhor de mim mesmo. Às vezes o consentimento não é suficientemente livre, não é? Mas comete-se um pecado mortal cada vez que há esta matéria grave, pleno consentimento e propósito de fazer. Mas depois há o chamado pecado venial, onde a caridade subsiste, quer dizer, no fundo continuamos a amar a Deus, mas temos a sensação de que alguma coisa foi feita de mal. Diz o texto do Catecismo, é o pecado venial quando em matéria leve não se observa a medida prescrita pela lei moral, ou quando em matéria grave se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. A pessoa não sabia que aquilo era mau, não é tão grave. O pecado, como diria o Papa Bento XVI, é uma espécie de poeira. O Papa Bento XVI, num texto muito engraçado, às crianças da primeira comunhão, explica que os pecados veniais é como a poeira que cai em cima da mesa. Não é são pequeninas coisas, não faz muito mal. Muita coisa é uma mancha, uma nova que entra, que a gente tem que limpar logo. Isso é um pecado mortal, tem que se limpar logo aquela mancha. O pecado venial não é preciso ir logo se confessar, mas se nós deixarmos muito tempo sem limpar o pó, aquilo já começa a se anotar o pó. Portanto, é preciso. Muitos pecados veniais levam a isto. Depois ainda há uma outra definição de pecado, que é os chamados pecados capitais. Eu não vou explorar muito isso, porque isso para a semana falarei mais disso, para ajudar a ver o exame de consciência. Pecados capitais, que não são pecados mortais. Às vezes, os pecados capitais são aquilo que me dizia o São Gregório Magno, são capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. Capitais quer dizer cabeça, não é? Portanto, são a cabeça de outros pecados. E que são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça. Portanto, estes 7 capitais são, não é que cada vez que eu faço um pecado de gula é mortal. Não, é capital, quer dizer, que deu origem a comer muito, ou beber muito, ou desregramento, enfim, são muitos pecados. Capital, por isso, não é as pessoas que vão confessar gula e isto, está bem, isso são os capitais, agora os atos, como é que foram? É importante pensar. Mas para a semana falaremos um bocadinho disso. Deixa-me só agora, porque eu tinha falado e tinha dito depois a catequese sobre o pecado e o arrependimento. E há aqui uma coisa ou duas sobre o arrependimento que eu gostava de dizer, espero não cansar muito. A descoberta do amor de Deus e do que Deus pede e do que Deus oferece e da vida que Deus oferece, a gente descobre isto e começa a fazer um caminho de conversão. Há um caminho de atração. Jesus atrai-nos. Por isso, quando a gente vê no Evangelho, Jesus diz arrependei-vos, convertei-vos, ou mesmo João Batista, arrependei-vos, o Reino de Deus está próximo. Há aqui uma atração, há qualquer coisa de bom que me está a ser oferecido e que me está a ser proposto. Portanto, o principal aspecto do arrependimento é esta relação com Deus viva, esta amizade com Deus, que me torna triste pela experiência de ter ofendido aquele que eu amo. Por isso, se o pecado é de facto uma ferida de uma relação, o arrependimento é quando eu valorizo mais a relação do que o ato. E por isso eu digo, eu gostava de não ter feito aquele ato. Porque eu gostava de manter a relação forte. E por isso é que não é tanto uma questão sentimental, sinto-me contente ou sinto-me triste, é mais eu sei que fiz bem ou sei que não fiz bem. Eu sei que fui bom, que sei que cuidei da relação ou não cuidei da relação.
Se alguém me fez mal e eu depois fico muito contente porque disse-lhe na cara tudo o que ele merecia. Sim, está bem, mas quer dizer, mas depois arrependo, quer dizer, agora já não consigo me reconciliar, disse-lhe na cara tudo e agora como é que eu vou fazer? Agora estou arrependido. Então, às vezes as coisas são o arrependimento nasce de um valor que se dá à relação, não necessariamente um sentimento de qualquer coisa, não é? Uma pessoa não se arrepende apenas porque se sente mal com as consequências do pecado, mesmo que sejam as penas do pecado. Por isso é que é normal a gente distinguir a culpa da pena. A culpa é aquilo que marca, a responsabilidade minha, a pena é aquilo que eu sofro. A culpa testemunha o que eu faço, a pena o que eu sofro, como o que acontece em mim. Aquilo que sai de mim ou aquilo que entra em mim, como acontece em mim. A culpa tem muito de interior, mas também tem qualquer coisa de metafísico, porque marca a minha pessoa e aquilo que eu sou. A pena pode ser uma coisa mais externa, não é? Pela razão, eu sei que fiz o contrário do que devia. E por isso, como dizíamos há um bocadinho que o pecado é ir contra a razão, também pela razão eu posso saber que tendo feito o errado, estou arrependido, mesmo não sentindo nada. Não é? Sei que quebrei a aliança. Eu valorizo muito isso porque num tempo em que nós vivemos muito sentimental, às vezes as pessoas dizem não me arrependi porque não senti nada. Mas é mais importante do que sentir ou não sentir é pensar, é saber eu fiz ou não fiz o que devia. Corresponde ou não corresponde ao bem. Corresponde ou não corresponde ao amor de Deus. Não é? Ofendi ou não ofendi a Deus, quer dizer, desprezei, despeitei Deus, quer dizer, fiz com que Deus não tivesse a importância que tem na minha vida ou não. Deus nunca deixa de nos amar, mas se nós os respeitamos, e porque Ele respeita a nossa liberdade, também vamos sofrer o mal consequente. E isso também gera um arrependimento. Mas há um arrependimento que nós chamamos de atrição, que é um arrependimento só porque preferia não ter sofrido as consequências negativas do mal feito. Mas a atrição é pouco. É importante, é melhor isso do que nada. É melhor não pecar porque tenho medo de ir para o inferno do que pecar. Mas o ideal é não pecar porque amo a Deus e quero ir para o céu. A atrição leva-me a ter medo da consequência do pecado. A contrição leva-me a ter pena de ter ofendido a Deus. E, portanto, sinto-me contrito. Não é? Um ato de contrição é mais do que um ato de atrição. Embora, se não houver melhor, já é bom não pecar porque tenho medo do inferno. Mas muito mais importante é não pecar porque tenho amor a Deus. Não é? E por isso a conversão da pessoa é sempre um virar-se para um amor mais profundo de Deus. Deus preocupa-se connosco. E por isso nós arrependemos quando percebemos que a preocupação de Deus não encontrou em nós uma resposta. Deus quer nos salvar e nós descuidámos disso, nos deixámos, distraímos e virámos as costas, não demos atenção. Como se a preocupação de Deus por nós não encontrasse em nós um eco. E isso é o pecado. Mas quando nos damos conta disto, quando nos damos conta do amor de Deus, arrependemos. É por isso que é tão importante, mesmo na missão da Igreja, nós falarmos das coisas bonitas do amor de Deus. Não só das consequências do mal, mas da força do bem. Porque essa força do bem gera arrependimento. Jesus diz, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Não diz, arrependei-vos que senão vão todos para o inferno. Claro que se não nos arrependermos, vamos para o inferno, porque optamos por ir para o inferno. Mas é como se Ele nos tivesse querido arrancar do mal através de uma proposta, através da apresentação de um amor maior. Não é? É uma atração que nos salva, que nos leva a arrepender. Santo Agostinho diz um texto no sermão muito bonito. Sintamos desgosto de nós mesmos quando pecamos, porque os pecados causam desgosto a Deus. E já que somos pecadores, sejamos semelhantes a Deus, ao menos nisto, desgostando-nos com o que desgosta a Deus. Assim a tua vontade coincide em certo modo com a de Deus, porque te desagrada aqui também aquilo que também desagrada àquele que te criou. Se a gente não consegue fazer exatamente o que Deus quer, pelo menos sintamos
o mesmo que Deus sente este desgosto por nós não termos feito tudo bem. E hoje de manhã estava no ofício de leitura a ler o livro do Ezequiel e deparei-me com esta frase que é também muito bonita, não é? Dar-vos-ei um coração novo, porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Porém no vosso íntimo o meu espírito, e farei que andeis de acordo com os meus estatutos e guardareis as minhas normas e as praticareis. É o anúncio máximo do profeta Ezequiel. E depois diz: multiplicarei os frutos das árvores e o produto dos campos, a fim de não voltares a sofrer o opróbrio da fome entre as nações. Então, é muito engraçado isto, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não eram boas, e sentireis asco de vós mesmos em virtude das vossas maldades e abominações. Quer dizer, quando de repente vemos tanto bem que Deus nos faz, a gente diz: porquê que eu fiz mal? Porquê que eu fiz mal? Isto é que é o arrependimento. Ninguém se pode arrepender se não tiver esta descoberta do amor de Deus que vai por fora. Podemos arrepender de ter feito mal, porque sofremos o mal. Quer dizer, eu costumo dizer, quer dizer, um arrependimento de uma baboseira é uma coisa relativamente simples. No dia seguinte estamos mal dispostos. Quer dizer, não estou arrependido, não devia ter bebido tanto, quer dizer, agora passo um dia todo mal disposto, vou cá saber, não sei o quê. Portanto, mas há arrependimentos que não são só pelo que a gente sofreu, mas são pelo que a gente sabe que ofendeu a Deus. Se eu amo muito a Deus, sinto isso mesmo. E então agora termino lendo, e não comentando, mas lendo só, o Salmo 50, ou 51, o Salmo Miserere, que sintetiza tudo isto. E faço isto como oração final. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Assim é justa a vossa sentença e reto o vosso julgamento. Porque eu nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado. Amais a sinceridade do coração e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma. Aspergi-me com o hisope e ficarei puro. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Desviai o vosso rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com um espírito generoso. E ensinarei aos pecadores os vossos caminhos e os transviados hão de voltar para vós. Amém. Para a semana cá estaremos de novo, para quem quiser acompanhar. De qualquer maneira, este vídeo depois será posto no YouTube para quem